que é o estrabismo? O estrabismo é uma doença em que os olhos perdem o paralelismo, eles deixam de ficar alinhados, né? É uma doença que ocorre mais ou menos em 2 a 4% da população, tá? É uma doença que traz um estigma muito grande para o paciente e pode interferir muito na parte social e psicológica. Quais são as causas do estrabismo? Então, primeiro vamos pensar como que funciona o olho, né? Nós temos 6 músculos que são responsáveis pelo alinhamento dos olhos. Esses músculos, eles são inervados por alguns nervos que têm contato com o sistema nervoso central, tá? E tudo isso tem que funcionar de forma bastante harmônica, né? Qualquer prejuízo nessa harmonia que faça perder essa sincronicidade toda pode causar um estrabismo, tá? Vou te dar exemplos de causas mais comuns dessa perda do paralelismo. Pode ser um grau alto de hipermetropia, tá? Uma perda na coordenação motora, tá? Ou a perda de visão em um dos olhos. São causas bastante comuns. Quais são os tipos de estrabismo? A gente tem vários tipos de estrabismo e várias formas de fazer essa classificação, tá? De forma geral, a gente tem o estrabismo convergente, tá? Ou esotropia, em que os olhos eles estão virados para dentro. A gente tem o estrabismo divergente ou exotropia, aliás, em que os olhos estão virados para fora. E a gente tem o estrabismo vertical, em que um dos olhos está virado ou para cima ou para baixo, tá? E existe um tipo também de estrabismo que eu recebo muita dúvida no consultório, que é o pseudoestrabismo, tá? Ele não é um estrabismo verdadeiro, ele é um falso estrabismo. Ele ocorre por causa de algumas anormalidades na face da criança. Por exemplo, quando tem um epicanto, que é uma prega na parte mais interna do olho, uma prega palpebral, que acaba dando a impressão da criança ter estrabismo, mas não tem. Então, muitas vezes a mãe chega com queixa de que nas fotos está parecendo que tem estrabismo, em alguma posição tem essa aparência, mas acaba sendo por causa dessa característica na face da criança, tá? Pode ser por causa do epicanto ou às vezes uma base nasal um pouquinho mais alargada ou uma alteração na distância interpupilar também pode acontecer. Como o estrabismo atrapalha a vida social das pessoas? Isso é uma questão muito importante, tá? Isso afeta muito na vida social, inclusive na vida profissional dos pacientes, tá? Tem muito paciente que chega me relatando que teve dificuldade em entrevista de emprego, por exemplo, tá? Muitas vezes em relacionamentos. Na escola, as crianças relatam muitos episódios de bullying, tá? Então, a cirurgia, o tratamento de forma geral do estrabismo, ele traz um benefício muito grande para esses pacientes, tá? E a cirurgia, ela tem normalmente um prognóstico muito bom, tá? Tem uma chance de melhora muito grande do alinhamento dos olhos. Como é feito o diagnóstico do estrabismo? O diagnóstico do estrabismo é feito numa consulta oftalmológica, tá? A gente faz o exame completo. E existe um teste específico que é o cover test, em que a gente faz o diagnóstico do estrabismo e a gente pode fazer as medidas do estrabismo com prismas. Então isso acontece durante a consulta oftalmológica. O estrabismo pode afetar a visão? O estrabismo pode sim afetar a visão. A visão da criança, ela é desenvolvida nos 7 primeiros anos de vida, tá? Então é muito importante que todo o sistema visual que leva até o sistema nervoso central esteja intacto, tá? No estrabismo, o que acontece? O cérebro, para evitar que haja formação de 2 imagens, que haja diplopia no caso, ele vai suprimir uma das imagens, a imagem do olho desviado, tá? Com essa supressão, a parte do cérebro responsável pela visão, ela acaba não tendo o estímulo necessário. E daí pode sim formar a ambliopia, que é popularmente conhecida como olho preguiçoso.
É possível desenvolver o estrabismo na vida adulta? É possível sim. É menos comum, mas é possível, tá? Algumas causas, por exemplo, pode acontecer uma descompensação de um desvio latente, tá? Pode ocorrer um trauma, a perda de visão em um dos olhos ou algumas doenças, como por exemplo diabetes, alguma alteração na tireoide. Como funciona o tratamento para o estrabismo? Em primeiro lugar, a gente tem que tratar a causa do estrabismo. Se o paciente precisa de um óculos, a gente vai prescrever a correção adequada. Se tem uma baixa na acuidade visual, nós vamos tratar essa baixa na acuidade visual e só depois nós vamos partir para o tratamento do estrabismo. O tratamento do estrabismo, normalmente, ele é cirúrgico, tá? Porém, antes da cirurgia do estrabismo, a gente tem que tratar a ambliopia. O tratamento da ambliopia normalmente é feito com o uso de tampão ocular. A gente vai penalizar, a gente vai tampar o melhor olho para forçar o olho que está torto, o olho mais fraco, a desenvolver a visão. Como funciona a cirurgia para estrabismo e quando ela é recomendada? A cirurgia ela é recomendada quando ela pode trazer um benefício na vida do paciente, quando tem um desvio grande que incomoda o paciente, tá? No caso de crianças bem novinhas, essa cirurgia ela também pode ter o benefício de melhorar a estereopsia, que é a visão tridimensional. E em casos de adulto, a cirurgia ela pode ser indicada para melhorar a diplopia, que é a visão dupla, que é um sintoma do estrabismo no adulto. Tá? Essa cirurgia, como que ela é realizada? A gente vai mexer nos músculos dos olhos, tá? Através de uma incisão realizada na conjuntiva, que é a membraninha mais superficial que nós temos no olho, tá? Quando a gente mexe na musculatura dos olhos, o que a gente vai fazer? A gente vai ou deixar o músculo mais forte, cortando um pedaço do músculo, ou deixar o músculo um pouquinho mais fraco, posicionando ele um pouquinho mais para trás, fazendo um retrocesso, tá? E essa cirurgia, ela deve ser cuidadosamente planejada, porque a gente tem que calcular exatamente quantos milímetros que a gente vai cortar ou retroceder. A cirurgia para estrabismo pode corrigir outras patologias? Não, a cirurgia de estrabismo ela vai corrigir só o alinhamento dos olhos mesmo. A questão refracional, ou seja, de precisar de algum grau ou mesmo da acuidade visual, ela é corrigida de outras formas, tá? Quando realizada bem precocemente, nos primeiros anos de vida, pode ter também o benefício de restaurar ou restaurar parcialmente a estereopsia, que é a visão tridimensional. Como é o acompanhamento com o paciente com estrabismo? É muito importante o diagnóstico precoce do estrabismo. Quanto antes a gente começa o tratamento, maiores as chances de sucesso dele, tá? Então, tudo começa com um diagnóstico adequado, tá? A gente vai fazer uma consulta completa do paciente, vamos fazer a medida adequada do estrabismo. Se necessário, fazemos o tratamento da ambliopia, das causas de baixa de visão, se houverem. Nós vamos prescrever os óculos, as lentes corretivas e só depois vamos indicar a cirurgia, tá? No caso da cirurgia, a gente só vai indicar mesmo quando o desvio estiver estável e todas essas condições já tratadas. Lentes de contato ou óculos podem ajudar no tratamento? Os óculos, eles podem ajudar muito no tratamento do estrabismo, tá? Principalmente em alguns casos específicos. Por exemplo, na esotropia acomodativa, o que acontece? A criança, ela tem uma hipermetropia mais alta, tá? E no intuito de forçar a visão, ela pode acabar entortando os olhos para dentro. E o óculos pode corrigir total ou parcialmente esse desvio. Muitas vezes nem precisando de correção cirúrgica,
tá? Um outro caso que é bastante comum também é a exotropia intermitente, em que os olhos se desviam, mas não de forma contínua, ele desvia em alguns momentos específicos, tá? Esse tipo de estrabismo, ele pode se beneficiar do uso de lentes negativas também. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.